Deus usou a loucura de Jonatas e desprezou os esforços de Saul. Eu quero me basear aqui em 1 Samuel 14 e trazer uma palavra profética para nosso tempo. O Senhor diz em Joel, no capítulo 2, que derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E depois disso é lembrado no Pentecostes, quando começou a acontecer. Mais recentemente, nós nos lembramos aproximadamente há 1906 foi o avivamento na rua Azusa, na Califórnia, em Los Angeles. E então nós estamos aí uns 120 anos desse derramamento do Espírito no movimento pentecostal que se espalhou pelo mundo. E esse poder derramado do Espírito Santo fazendo visões e profecias e revelações acontecerem, sonhos proféticos, isso tem sido uma realidade no mundo. Por ironia que pareça ser, exatamente onde está a Rua Azusa é a cidade de Los Angeles, na Califórnia, que foi palco de um juízo de Deus, juízo por causa do pecado que aumentou naquela cidade, principalmente a feitiçaria. As grandes empresas cinematográficas de Hollywood consagrando crianças a serem mortas e serem oferecidas como sacrifícios a Satanás para pedalar o sucesso, a bilheteria dos filmes de Hollywood. Isso era sabido por grande parte da população e acobertado. E agora vem Deus e manda aquela série de incêndios. Não foi um incêndio só, não. Uma série de incêndios atiçados pelo vento que destruiu bastante. Aquele incêndio destruiu bastante do local onde moravam os ricos, milionários, atores famosos de Hollywood, inclusive o grande símbolo de Hollywood. Tudo aquilo palco dos juízos de Deus em nossos dias. Mas ali houve o avivamento, e é bom a gente lembrar desse avivamento pentecostal que aconteceu ali na Rua Azusa. Na verdade começou na Suécia, mas onde ganhou destaque foi ali a partir dos Estados Unidos. Bom, isso para nós é significativo, porque mostra que a obra de Deus não é feita pelo dinheiro, por publicidade, pela internet, mas pelo poder de Deus, pelo meu Espírito, diz o Senhor, Zacarias 4:6. Nós cremos que o derramado Espírito é para espalhar o Evangelho. Infelizmente, hoje o derramado Espírito está sendo canalizado para viralização, enriquecimento de uns, engrandecimento de denominações e coisas desse tipo. Mas Deus vai continuar a loucura dele, que é mais sábia do que os homens, usando o poder sobrenatural do Espírito Santo para fazer milagres. E nós vivemos os últimos tempos em que milagres maravilhosos vão acontecer. No capítulo 14 de 1 Samuel, nós encontramos o Saul já ungido rei, se esforçando por estabelecer um reino. O reino não existia, não havia faturamento ainda suficiente para manter exércitos, e o Saul conseguiu ajuntar ali com ele cerca de 600 homens, mas os filisteus estavam com milhares e milhares e milhares, não havia a mínima possibilidade de enfrentar um grande exército de milhares de filisteus com 600 homens. Mas o texto é muito interessante. O Jonatas fugiu dali de fininho, ele e o seu escudeiro, e resolveu enfrentar o inimigo sozinho. Subiu
por uma pedra muito íngreme no desfiladeiro, e lá começou a vencer. Ele creu que Deus ia fazer esse milagre, vencer inimigos filisteus. Quando já tinham morrido uns 20, 50, uma quantidade assim de filisteus, então isso começou a fazer efeito entre os outros filisteus. Eles não sabiam o que estava acontecendo e acabaram se apavorando e fugindo. Quando Israel viu, era só perseguir e matar filisteus. O que parecia impossível numa guerra tornou-se possível pela operação sobrenatural de Deus, usando a loucura de um Jonatas. É assim que Deus quer fazer em nossos dias. Avivamento não vem através de denominações organizadas, não se dará em templos grandes e grandes ajuntamentos de pessoas, mas em grupos pequenos, em pessoas isoladas que estarão buscando esse poder, que estarão sendo usadas pelo Senhor. Esse é o grande avivamento que nós esperamos, que Deus vai fazer acontecer, inclusive no Brasil, usando coisas pequenas, pessoas loucas como Jonatas e pessoas que buscam o Senhor, lá como Seymour, na Rua Azusa, na Califórnia. Deus vai usar pequenas coisas para envergonhar as grandes. Não são grandes denominações que Deus vai usar, não são grandes templos, não são grandes pregadores e não são grandes ajuntamentos de pessoas, mas pessoas sinceras que buscam o Senhor de todo o coração, se encham do Espírito e do poder de Deus. É isso que Deus vai fazer em nossos dias. Esteja antenado para saber e ouvir notícia do que Deus estará fazendo, porque o poder dele vai ser derramado no mundo inteiro através de feitos notáveis, como a loucura do Jonatas e outras loucuras que Deus vai fazer também acontecer pelo derramar do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer nesses últimos tempos que antecedem o arrebatamento da igreja. Esteja atento para ouvir loucuras que Deus vai fazer no meio dos homens. Deus continua sendo Deus, Ele é o Todo-Poderoso.